Boa noite, galera. Vamos lá, dando muito boa noite. Nosso time de processo, Camila Zanini já está aí, Nirlene, bem-vinda, boa noite. Vamos chegando no nosso horário do Fantástico. Obrigado, Bruno. Botei uma camisa mais formal hoje, que o homem é continental, né? E... Boa noite, Rossana. Muito boa noite a todos os nossos colegas, queridos amigos. Carol Constança também já está aí com a gente. Vamos chegando. A sogrinha já está aparecendo aí, acho que é um bom sinal. Não tenho certeza ainda, mas acho. Aline Schutz, boa noite. Paulo Ricardo também está com a gente aí, boa noite. Grande doutor Diniz está com a gente também. Carol Melo também já está com a gente, muito boa noite. Patrícia Guerra, hoje promete, né, a nossa atividade. Obrigado, Patrícia. Nara Rodrigues também sempre com a gente, muito obrigado. Nosso time aí muito forte, o time do professor Rubim de processo em 2020. Carol está com a gente, Eli, não é? Brau Ribeiro está com a gente, boa noite também. Patrícia aí nos informa do Rio de Janeiro, hein? O Paulo do Previdenciário também está com a gente. Estúdio Personal do Uruguai também já está chegando. Dr. Darcy Guimarães Ribeiro, nosso convidado da noite, já está chegando também com a gente. Rosiliane, muita gente aí, né, chegando. Prof. Franciele também está com a gente, disse que ia entrar, realmente está com a gente aí. Agradeço muito, né, a toda a comunidade jurídica. Eu sei que hoje é uma expectativa muito grande, não é, pelo nosso convidado. Nós vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho ainda. De Francisco Beltrão, aí o Fernando Godoy está sempre com a gente. William também, do time do professor Rubim, né? Kiara, Zé Roberto, meu pai, doutor Olavo Rubim, também está com a gente aí. Mando um beijo sempre para meus pais, saudades, né? Pai da mãe Erechim. Nós aqui tocamos de Gramado nesse exato momento aqui, muita serração. E um ótimo momento para a gente falar de processo, né, Silvia? Boa noite, Silvia Wolff também, sempre com a gente nos domingos aqui, às 8h30, nosso horário de processo civil, não é? A Angelita aí de Arapongas, do Paraná, faremos aí uma live para o pessoal do Paraná na quinta-feira, vamos trabalhando aí, Angelita, para a gente montar aí um curso no Paraná, estamos conversando sobre aí. Muito obrigado pela presença. Bem, pessoal, vamos entrando, o pessoal está entrando, vamos aproveitar que o doutor Darcy já está com a gente aqui, para a gente não perder mais tempo, né? Porque hoje realmente promete a nossa atividade, não é? O tema é saneador, né? Do Espaço Saneador. Vai dando seu like aí, gente, vai levantando seu coração, marcando os amigos para vir para nossa live, não é? Faça aí o seu comentário, né? Se mantenha em contato com o professor Rubim, faça aí o seu stories com o arroba Fernando Rubim, com o hashtag Processo Civil, porque a gente está sempre em contato, encaminhando materiais, trazendo novidades dos aspectos do processo civil, do processo previdenciário. Então não deixem de dizer que estão aí participando, levantando a nossa live, né, num horário sempre que é de domingo. A gente vai manter essa live permanentemente no domingo às 20h30. Vocês fazem parte dessa história, vocês estão nos ajudando muito aí a construir essa live. Então, por favor, continuem nos dando essa força, levantando aí a audiência da live, permaneçam conectados, porque a gente vai continuar fazendo essa atividade de atualização em processo civil, né? Trazendo os melhores, esse é o objetivo, a gente trazer os melhores processualistas para debater domingo de noite, não é, Vera Queiroz? E a gente está cumprindo, trazendo os melhores nomes, vocês podem ter certeza. Semana passada o Dr. Zumar Duarte deu um show aqui, né? Essa live também fica gravada, a gente disponibiliza no Telegram. Sigam também o Telegram do professor Rubim lá, não é? O canal Prof. Fernando Rubim, canal público no Telegram. E vamos embora, que a gente tem muita alternativa de contato e a gente sempre está atualizando diariamente as nossas redes. Vamos lá então? Vamos chamar o homem? Primeiro é o nosso convidado dessa noite aqui para bater o Fantástico. Vamos lá. Vamos chamar o homem.
Grande professor Darcy, tudo bem? Como é que está, E amigo? aí, como é que tá, Fernando? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo bom? Tudo um prazer. Vai organizando aí tua Vou câmera ajeitando aí, aqui. vai ajeitando aí, tá bem. Um pouquinho mais para baixo se puder, fica melhor. Exatamente. Exatamente. Bom, enquanto o professor Darcy organiza ali, como de praxe, eu sempre faço uma apresentação do professor Vamos lá. convidado, né? O professor Darcy dispensa maiores apresentações, não é? Quando eu fiz a chamada e disse que desde a graduação era uma referência, realmente quando o processo civil era uma coisa muito longe para mim, já ouvi falar do professor Darcy, dos seus artigos, especialmente o artigo de provas, que eu li desde o primeiro semestre, gostei muito. Então muitas coisas de quem é aluno, né? O professor não fica sabendo, já que eu estou tendo a oportunidade para todo o meu time aí, falar um pouquinho do professor Darcy. Queria falar da generosidade dele, sempre me atendeu com muito carinho, com muito respeito, sempre me abriu todo o seu cabedal aí de conhecimento e por isso que ele está aqui com a gente também hoje. Ele tem pós-doutorado, né, pela Universidade de Firenze, em 2014 foi fechamento, é doutor em Direito pela Universidade de Barcelona em 2001, mestre pela PUC do Rio Grande do Sul em 97, onde também teve especialização no processo civil no ano de 91 e é graduado pela Universidade da Unicinos em 89, onde ele vem atualmente, né, sendo professor titular, dentre outras tantas atribuições que o professor Darcy tem com um histórico e um currículo realmente invejável, muito grande, e espero tenho certeza, na verdade, que vai colaborar muito aí com o nosso debate sobre o tema do Despacho Senador. Professor Darcy, seja bem-vindo e o pessoal vem em peso aí, muito interessado de lhe ouvir. Prazer é meu, querido amigo. Estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir bem? Ver ou de Estou te menos? ouvindo bem. Ver até seria uma felicidade se não pudesse me ver, mas escutar menos mal. Ai, Então, ai, ai. quero Não, te dizer que é uma vejo bem. satisfação muito grande, meu amigo, poder hoje estar dialogando contigo, com os teus ouvintes, né? Com os nossos colegas e poder passar um pouquinho desses 31 anos aí já nas costas de teoria e prática, digamos assim, para resumir. Teria prática. Não, muita gente foi aluno do professor Darcy e tá engrossando as nossas fileiras aqui, se manifestando aí a respeito do carinho que tem pelo professor, não é? Resumindo aqui no Guilherme, está dizendo que o professor Darcy é referência e inspiração para todos nós, exatamente, sem dúvida alguma. Professor Darcy, uma primeira palavra aí sobre o tema aí da fase de saneamento. Sei que o professor está estudando recentemente, está fazendo um artigo sobre isso. Qual é a atualidade fundamental do tema? Porque a gente sabe que professor, enfim, estudioso, pesquisador, vive dessa questão da máxima atualidade de um tema de processo, né? Qual que seria o grande ponto hoje que lhe chamou a atenção para escrever sobre o tema do saneamento? Muitas coisas me chamaram a atenção. Já em 94, com a audiência preliminar que não decolou por alguns requisitos. Agora, a racionalidade daquela audiência se manteve no código, né, de 2015 e amplificou. Só para jogar algumas questões, para que o pessoal depois possa interagir, né, Uhum. hoje, pelo 357, pelo saneamento, digamos, professor Fernando, eu e tu, vou te tratar por tu, pelo nosso grau de proximidade, né, de amizade. Sem dúvida. Eu e tu Sem dúvida. fizemos um contrato hoje, Fernando, e se nós colocarmos o nosso contrato, por exemplo, compra e venda, colocamos uma cláusula lá pelo artigo 190 dos negócios jurídicos processuais, que queremos que este contrato seja julgado com base no Código Civil, isto limita a ideia do iura novit curia e o juiz não vai poder desrespeitar essa nossa convenção em virtude do que está escrito, combinado o parágrafo 2º 357 com 190. Isso é um. Existem questões mais complicadas, por exemplo, a do parágrafo 3º, meu amigo, que o juiz convida as partes para o saneamento hoje, né? Convida as partes para o saneamento e
pede para que as partes, em querendo autor ou réu, no caso do autor, por exemplo, o autor possa trazer uma questão de direito material que ele esqueceu. Então, o autor entra com ação pedindo dano moral, Fernando. E aí, nesta audiência de saneamento, compartilhada lá do parágrafo 3º, o juiz convida, eu só estou resumindo, o juiz convida o autor e diz, olha, tu só pediu dano material, mas eu estou vendo que tu também, se quisesse, teria direito a dano moral. Isto a lei autoriza o juiz a fazer hoje. As pessoas se escandalizam com isso. As pessoas se escandalizam. Mas nesse caso não teria que ter a concordância do réu? Ou conforme aquela regra tradicional de que até o saneamento poderia se mexer na causa de pedir o pedido com o consentimento do réu ou não? Na sua compreensão. Essa é uma conjugação que se faz lá com o 329, porque o 329 do CPC, ele vai determinar especificamente que o autor só pode modificar sem o consentimento até a citação e depois da citação até o saneamento com o consentimento do réu. Né? Isso. Só que aqui, olha só que interessante, Fernando. Nós podemos ter duas ideias. Agora temos que fazer uma interpretação sistêmica. Estamos diante de um problema complicado. Imagina só, o juiz diz o seguinte, olha, o autor diz, eu gostaria de acrescentar, então, dano moral, doutor. Eu gostaria de pedir dano moral que eu não pedi. Né? Isso tem toda uma fundamentação teórica por trás, porque é uma cópia do parágrafo 139 da ZPO alemã. É que no processo civil alemão, parágrafo é igual ao artigo, digamos, ao artigo 139 da ZPO. Então, veja só, Fernando, se o réu não concorda, se o réu disser, não, eu não quero que o Darcy traga agora o dano moral. Perfeito. Sabe o que acontece se o réu não concorda? Outra ação. Exato. O autor poderá entrar com uma nova ação, pleiteando o dano, vai pedir pelo parágrafo 3º do 55 conexão, vai pedir conexão, e o juiz terá, ao invés de um processo com 2 pedidos, ele terá 2 ações e 2 processos. E de nada vai adiantar o réu não aceitar, porque vão tramitar concomitantemente. Então, o 319 ele tem que ser entendido numa maneira para racionalizar. Porque se o réu não quiser, o resultado prático, pragmático, será o mesmo, com ou sem o consentimento do réu. E professor Darcy, e agora eu me lembro, lhe ouvindo dessa forma, que sempre é bom ter um advogado bom do outro lado, né? Porque se tu tiver um advogado ruim, ele complicado na técnica processual, ele não vai conseguir fazer esse raciocínio todo rápido. E ele vai dizer, não, vai estar prejudicando meu cliente. Não vou aceitar no saneamento isso. Esse é o grande problema quando, tecnicamente, as pessoas não estudam e tocam de ouvido. O problema do processo, Fernando, nós, como processualista, nós sabemos, isso é uma técnica, e como toda técnica, tem que se dominar muito bem. Tem que se dominar muito bem. O problema é que muitas técnicas, como do processo, porque as pessoas fazem isso todo dia, então as pessoas acham que dominam o processo. Entendeu? É como andar de carro. A pessoa diz o seguinte, olha, eu vou no supermercado de carro. Consequentemente, eu sabendo conduzir, eu posso ir para o Tarumã, aqui em Porto Alegre, quem não é daqui não vai saber, Tarumã onde se corre de carro, eu posso ir para o Tarumã e conduzir um carro da mesma forma, porque eu sei dirigir. É totalmente diferente, Fernando? Diferente. Professor Darcy, sempre lembrando os colegas que a gente dá uma agilizada aqui por causa do tempo que está sendo gravado também, essa aula, porque essa aula, chamo de aula, porque falar com o professor Darcy é uma aula, não é uma live, né? Mas voltando à primeira questão, eu sei que muita gente coloca, eu também me filio, a tese de que o negócio jurídico processual ele não pode fazer todo e qualquer movimento da parte, o juiz ele é obrigado a homologar, né? Então, só para fazer um contraponto, quando falas que as partes elas convencionam que vai se aplicar o Código Civil e não, por exemplo, com a defesa do consumidor, eu penso, por exemplo, num contrato de adesão, onde que eu entendo que teria uma dificuldade de aplicação dela, né? Mas de uma maneira mais geral, eu queria ouvir a sua opinião sobre essa forma. Por exemplo, matérias de ordem pública, matérias de interesse também do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode vetar, digamos, determinadas cláusulas, como, penso eu aqui, uma cláusula que as partes elas convencionam não recorrer para o segundo grau da decisão. O professor acha que essa cláusula ela teria validade, ela
ela seria aceita pelo Poder Judiciário ou o Poder Judiciário poderia restringir essa aceitação desses negócios jurídicos entabulados em contrato? Olha, Fernando, muito boa pergunta. Eu sempre digo o seguinte, ó, diante do novo Código de Processo Civil, nós podemos enxergar o novo Código de duas formas distintas, Fernando. Nós podemos enxergar o Código a partir de uma visão retrospectiva, ou seja, com o CPC de 2015, olhando para o passado. Ou eu posso olhar de uma maneira prospectiva, entendeu? Olhando o direito comparado, como as coisas funcionam. Eu olho de uma maneira prospectiva. Eu sempre digo o seguinte, o 190 veio para ficar. Se nós olharmos, por exemplo, em Portugal, já são feitos acordos coletivos entre a chamada OAB deles e o Poder Judiciário. Existe um acordo, por exemplo, para que tenha uma ideia onde é que nós vamos chegar, Fernando, que a OAB de Portugal fez um convênio com o Tribunal de Justiça de um Estado de Portugal, dizendo como seriam as regras de execução. Todos os juízes e todos os advogados tiveram que cumprir esse acordo. Agora, voltando à tua pergunta, pode o juiz? Toda a questão disso aqui é o seguinte, tu imagina, o exemplo que eu dei, eu tenho meu cliente, tu tem o teu. Nós fizemos o contrato de uma compra e venda de um apartamento meu para um cliente teu, certo? Aí, tu pode me dizer, o parágrafo 2º 357 diz, Darcy, isto só terá valor se o juiz homologar. É verdade. Agora, veja bem, é importante analisar o parágrafo único do 190, porque o parágrafo único do 190, ele cria somente 3 hipóteses em que o juiz pode se recusar. Veja a redação, Fernando. Eu vou me permitir dar uma lida rápida, só para te ter uma ideia. Diz lá. Estou chegando lá. Vamos lá. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste Código, recusando-lhes aplicação somente. Olha só o que o Código escreve. Recusando-lhes aplicação somente. Quando? Primeira hipótese. Nulidade. Pergunto, eu e tu, eu vendo a causa, Código Civil, é causa de nulidade dizer que esse nosso contrato de compra e venda foi feito com base no Código Civil? Não. Assinado por 2 advogados, as partes segundo. Ou inserção abusiva em contrato de adesão. Então vejam que tem 2 requisitos 2 requisitos objetivos. Não basta ser contrato de adesão. Tem que ser contrato de adesão com cláusula abusiva. Aí eu te pergunto, Fernando, eu vendo para o teu cliente, tu advogado, tu acha que isso é uma cláusula abusiva, dizer que haverá Código Civil para regulamentar a compra e venda e não o Código Consumidor? Não visualizo. E a terceira hipótese, ou em algumas partes se encontre e manifesta a situação de vulnerabilidade. Existe situação de vulnerabilidade entre esse exemplo que eu dei? Nesse exemplo específico, não. Não me parece, não. Sim. Mas veja bem, tu não compra um imóvel, como regra geral, num contrato de adesão. Tu pode fazer um empréstimo, mas não comprar um imóvel. Entendeu? Sim. Então, claro, tu vai ter que configurar... E só, veja que o Código diz, o juiz somente poderá recusar, somente. O Código deixa claro. É só 3 hipóteses em que o juiz pode recusar. Em todas as outras, ele não tem legitimidade, porque a lei não lhe autoriza, a recusar a homologação do acordo, Fernando. É interessante. Interessante. Mas então, esse último exemplo que eu coloquei para o professor, que as partes abririam mão de levar a matéria para o 2º grau. É plenamente válido, Porque o que o 190... Pela interpretação restritiva, ela seria válida. Claro, a convenção processual é o seguinte, Fernando. Tudo que tu pode fazer no curso do processo, hoje, pelo 190, tu pode fazer antes do processo. Veja bem, nós dois, eu posso fazer uma petição para o juiz renunciando ou desistindo da minha apelação no curso do processo? Posso. Por que eu não posso fazer isso num contrato? Qual é a diferença? Não há ao juiz dizer, não, mas eu não aceito, não dá na margem de liberdade do juiz. Eu renunciar porque renunciar à apelação, ao recurso, é um ônus. Não é nem dever nem obrigação, é ônus. E se é ônus, somente eu sou alcançado pelos efeitos da minha conduta. Não poderia o juiz querer ser mais realista do que eu. Né? Só se enquadrasse nessa hipótese, não nesse exemplo do contrato, mas em alguma hipótese que realmente a parte alegasse e manifesta a situação de vulnerabilidade. Teria que se enquadrar ali no dispositivo. Né?
Exato, mas para recurso, acho muito difícil isso, Fernando. Mesmo o consumidor Professor... pode renunciar ou desistir de um recurso. Uhum. Tá bem respondido. Falando sobre o acordo de procedimento ali do 191, que também seria uma forma de estabelecer um calendário processual aí, né? Eu estava estudando hoje, professor Darcy, até o tema que eu e o professor Zumar tangenciamos na semana passada, sobre a possibilidade de produção da prova fora do processo, a partir de um acordo, um negócio jurídico processual, as testemunhas serem ouvidas do escritório dos advogados, presente o contraditório, a fim de, uma das ideias que foram levantadas, de desafogar o Poder Judiciário, não fazer a prova oral diretamente com a presença do juiz. O senhor já ouviu falar sobre isso? Tem alguma posição formada sobre essa possibilidade de como funciona na parte probatória, oral, aí, muito no sistema americano, né, de produção dessa prova? Nós temos que ver no direito comparado, por exemplo, na Espanha, como regra geral, no processo civil, as testemunhas são ouvidas no cartório, não tem a presença do juiz. Então, nós temos que ver como funciona a imediação ou a identidade física do juiz. Eu não vejo problema das partes convencionarem em ouvir as testemunhas, né, no escritório do autor ou do réu. Respeitado o contraditório, etc. e tal, este depoimento chegaria até o processo. Não vejo nenhuma nulidade, nenhum impedimento em relação a isso. Claro, só o que acontece isso. Eu não posso, através deste documento, Fernando, vincular o juiz e dizer o seguinte: olha, agora o juiz não pode aplicar o 371 lá do CPC e dizer o seguinte: olha, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a parte, eu gostaria de esclarecer ela. Eu não tenho a mínima dúvida, né? Eu não tenho a mínima dúvida que o juiz poderia, por base com 370, o juiz poderia ouvir essa testemunha. Claro que pode. Então, veio a testemunha, está lá, o juiz pode dizer o seguinte: olha, mas aqui eu gostaria de uma pergunta, portanto eu vou intimá-la e gostaria que ela viesse responder a minha pergunta. Vocês não precisam perguntar, porque vocês já perguntaram, mas vocês não podem me sonegar o direito de buscar a verdade, digamos assim. O 370 me autoriza. Muito bom. Até de ofício. Muito bom. Aqui, muito bom. A doutora Camila pergunta aqui, no caso de ser reconhecida alguma nulidade ou essa vulnerabilidade de uma das partes, ela pergunta: seria uma ação anulatória do acordo? Seria uma decisão interlocutória no próprio saneamento mesmo, né, professor Darcy? Ele não aceitar esse negócio? Isso. O que desafiaria recurso? Exato, aí a parte terá que recorrer. Se ele utilizar isso dentro do saneamento e não, seria no recurso. Veja bem, aceitando ou não esta cláusula, não é passível, a priori, vai depender sempre do caso concreto, de interposição de agravo, porque não vai estar nas hipóteses. A única hipótese do 357 que comporta agravo é a questão do ônus da prova. Né? Em que pese eu tenho sustentado que também no inciso 4º, a fixação das questões de direito, pela implicação que tem em relação ao contraditório do artigo 10, né? Aqui também caberia o agravo. Por quê? Qual inciso, professor? Quarto. Inciso 4 do 357. É a fixação das questões de direito. Tá. Do tema decidendo. Se o juiz não fixar, por exemplo, Fernando, eu e tu estamos na audiência de saneamento e o que acontece? O juiz é obrigado hoje, a fixar o que ele sempre fixou, que é o tema probando as questões de fato pelo inciso 2º, mas agora, em virtude da concepção do contraditório, do artigo 7º, 9º e 10º, o juiz terá que fixar também a questão de direito a ser aplicada. Porque ele não vai poder, na sentença, aplicar uma questão de direito diversa daquela apresentada pelas partes. Então, veja bem, se eu digo para o juiz, eu quero aqui aplicar o decreto-lei X. E o juiz diz: olha, não vou fixar isto agora. Eu entendo que caberia agravo de instrumento. Por quê, Fernando? Mas não está no rol do 1015. Não está. Só que acontece o seguinte: como o juiz é obrigado pela redação do caput do 357, em ele não aplicando isto, o tribunal depois, se quiser aplicar todas essas questões,
pelo parágrafo único do 932, ele vai ter que anular o processo. Ele vai ter que anular e mandar voltar. Olha o prejuízo. Então, se eu tiver que recorrer só na apelação da não fixação do objeto litigioso, que os alemães chamam de Streitgegenstand, se eu não tiver, deixar lá para apelação, a chance de voltar é muito grande. A chance de voltar. Por quê? Porque o tribunal estará inviabilizado de aplicar aquela questão de ofício. Porque o parágrafo 932 vai dizer, não, mas o tribunal pode te dar oportunidade agora. Veja bem, Fernando, se ele me dá a oportunidade lá no tribunal, e eu digo para o juiz, olha, o juiz diz, não, eu aqui, antes do julgamento, vou aplicar o decreto-lei Y. Eu digo, perfeito. Só que se o senhor vai aplicar o decreto-lei Y, doutor, sobre isto, eu gostaria de produzir prova pericial. Porque aqui tem isto e isto. O tribunal vai fazer o quê? Vai produzir a prova pericial no tribunal? Não tem como. Vai ter que mandar baixar. Claro, e não adianta. Esse é o parágrafo único do 932. Não adianta o tribunal dar a oportunidade para a parte se manifestar no sentido formal do contraditório, se não se lhe assegura o resultado concreto pelo artigo 7º, na norma fundamental. O 9... É que tem o 932 e tem o 933 também ali, né? Mas é o parágrafo 933. Único... tá, porque o 932 é aquele dos 5 prazos de recurso. Do vício. Eu acho que é o 933, né? É o 933, o 932 é do vício, desculpa. Perfeito, perfeito, não estava batendo ali, mas é o 933, aí sim, aí fecha. Até com a possibilidade que o 938 dá ao tribunal de fazer a prova no próprio tribunal, que é uma hipótese bem limitada, né? A tendência de constituição. Mas, basicamente, quando for prova documental, porque se for prova testemunhal, o desembargador não vai ouvir minhas testemunhas. Vai ser mas não teria impedimento, né? Se fosse ouvir uma testemunha, não teria impedimento de fazer e repautar, colocar o processo em pauta de novo numa outra oportunidade para julgamento, né? Não, tecnicamente não haveria. Tecnicamente. Só que, tecnicamente não, só que eu nunca vi o tribunal, nos meus 31 anos, eu nunca vi. Claro, salvo a carta-câmara, que é de prefeitos que faz isso, mas eu nunca vi um desembargador, vou suspender agora, manda trazer a testemunha que eu quero ouvir. Ele manda voltar e... Gente, vocês estão vendo, né, a qualidade e a rapidez do professor Darcy, mas uma conclusão já importante da nossa live, que a gente está se aproximando da metade do horário. Vejam como realmente o Código de 2015 ele tem um perfil de redução do conceito de publicístico, né? De uma ordem publicística. Ele traz as partes para dentro do jogo mesmo, para um ativismo muito forte. Essa questão que o professor Darcy falou é uma questão última, é uma questão muito séria. Essa das partes, elas auxiliaram o juiz a delimitar a questão de direito, não é? Os argumentos técnicos, não é? Além dos probatórios, os argumentos técnicos das teses, porque isso vai implicar lá, professor Darcy, na nulidade da sentença pelo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, quando o juiz deixar de se manifestar sobre o argumento técnico, que pegou as partes de surpresa, digamos assim, né? E veja bem, eu estou escrevendo um livro agora sobre o processo, o novo CPC, já faz um tempinho, já está com quase 240 páginas, mas ainda tem algumas coisas a ser escritas. Então, por exemplo, uma das coisas do contraditório é exatamente esta, Fernando. Qual é? Eu faço uma diferença muito interessante entre o contraditório do artigo 9º e o contraditório do artigo 10º. Porque o do artigo 10º, né, são as questões de que o juiz deve se manifestar antes das partes. Isto está ligado, sabe o quê? O artigo 10, para mim, não está ligado ao 489. O artigo 10 está ligado ao que a doutrina chama de o contraditório como direito de influência. Eu coloco isso na terceira fase, que eu chamo a fase... Eu dei uma nomenclatura própria. Primeiro é uma fase formal, depois substancial, e essa é constitucional. A constitucional se divide em duas fases. A terceira seria esta, da parte que tem direito de influenciar. Só que o artigo 10 está ligado ao artigo 369, Fernando. Por que está ligado? Olha só. Porque o artigo 10... Direito prioritário à prova. Exato, ele modifica o conceito de prova no direito brasileiro. Se tu pegar o 369 hoje, era cópia do artigo 372 anterior, que diz o autor, né, as partes têm direito de provar todas as questões de fato ou de direito, e são incumbidas.
E o 3, se tu pegar o 369 hoje, ele vai acrescentar, na redação que ele copia exato, ele só acrescenta a parte final, Fernando. Ele vai dizer o seguinte, ó, as partes têm direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificado para provar a verdade dos fatos e fundação. Isso é exatamente igual ao código anterior. Só que agora ele acrescenta o seguinte, e, conjunção aditiva, e influir eficazmente na convicção do juiz. Ou seja, introduz para dentro do direito probatório, Fernando, o critério subjetivo da prova, com base no artigo 10, porque eu tenho direito a influenciar. Mas veja que isso é importantíssimo, isso a doutrina brasileira tem trabalhado. Só que, na minha concepção, nós já estamos numa quarta fase que a doutrina não se deu conta, Fernando. Numa quarta fase. Qual é? É o artigo 9º. Para mim, o artigo 9º, em termos de contraditório, é mais importante que o 10º. É muito mais importante. Porque ele vai dizer que o juiz não pode proferir uma decisão, né, contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Esta é uma evolução, Fernando. Ora, por que uma evolução? Uma coisa é o direito que eu tenho de falar para influenciar o juiz, Fernando. Por isto, o juiz diz, fala, Darcy, fala, mas não adianta o Estado. Isso eu aprendi lendo uma peça de Shakespeare, tu acredita? Isso, Shakespeare, eu terminei de ler um livro sobre o direito em Shakespeare. Uma das peças de Shakespeare trabalha a ideia de contraditório. Né? Trabalha a ideia de contraditório. Então, o próprio Shakespeare dizia o seguinte, olha só, ele dizia o seguinte, não adianta a parte poder falar, porque na peça chamada Tito Andrônico, quando o pai perde o filho no julgamento, ele fala, se ajoelha, chora e os juízes não dão a mínima para ele, todo mundo não dá bola e começa a ir. O filho dele diz o seguinte, pai, não adianta tu falar porque eles não estão te ouvindo. E aí o Shakespeare conclui na peça dizendo o seguinte, não adianta eu poder falar se eu não tenho a garantia de que estou sendo ouvido. Só olha, a genialidade está no 9º. Por isso que eu vinculo o direito de ser ouvido. Fernando, tu dá aula há, não sei tanto, tu é muito novinho, tu não dá aula há tanto tempo quanto eu, há 31 anos. Quantas vezes nós em sala de aula, Fernando, nós falamos... Um terço da tua caminhada. Tá bom. Tu tem a tua princesa, tu vai ver quando ela crescer, a tua princesinha, que tu vai falar como às vezes tu fala para os alunos, Fernando. Parece que eles estão escutando e não dão a mínima bola. Não dão a mínima bola. Ou seja, não adianta eu falar para o juiz. Eu tenho que ter a segurança de que estou sendo escutado, porque o juiz tem que participar do contraditório. E sabe onde é que isso acontece, Fernando? O 9º. Por quê? Porque o que tu colocaste, o inciso 4º do parágrafo 1º do 489, é a correspondência do artigo 9º. Ou seja, a consequência do 9º é o 489, parágrafo 1º, inciso 4º. E o do 10 é o artigo 369. A doutrina não se deu conta desta realização. Veja só que quantas vezes eu vou no tribunal, Fernando, e eu falo. Eu não quero poder falar. Eu quero ter segurança de que estou sendo escutado. E onde é que eu tenho isso? Quando ele fundamenta. O juiz participa do contraditório na fundamentação. Não é discutir em algo. Mas no saneador é possível já a gente delimitar a questão técnica que a gente quer realmente que seja apreciada, que quer que seja examinado, né? Me parece que esse é realmente um ponto bastante interessante. Professor Darcy, vamos avançar aqui no outro tema que eu separado para falar com o senhor, que é uma questão que me impressionou muito, quando também escrevi sobre o Código de Processo Civil, que é a estabilização do saneador do 357, parágrafo 1º. Ele me parece, aqui, que estabelece uma espécie de uma preclusão de instância, porque o fato de eu não conseguir estabilizar o saneador, ele não significa que eu não possa recorrer depois ao tribunal lá por meio do recurso diferido do 1009, parágrafo 1º. Mas eu queria saber quais são as suas impressões sobre essa questão da estabilização do saneador. Ele não é embargo de declaração, ele, me parece, não gera interrupção de prazo, mas quais seriam as suas impressões, se concorda com isso ou se discorda, e se acha que realmente é uma novidade interessante para o tema da nossa live aí? Perfeito. Veja bem, Fernando. Essa questão realmente que tu tocou é extremamente complexa, é muito complexa, e veja bem, quando o juiz declara, lá no parágrafo 1º, né, o saneamento do processo,
ele vai proferir um juízo de admissibilidade positivo, que isto implica, ao mesmo tempo, na admissibilidade da minha pretensão processual e na validade do processo. E de acordo com o parágrafo 1º do 357, uma vez que ele vai realizar isto aí, escreve o legislador que a decisão se torna estável. Ou seja, incide o que se chama de preclusão. Ela não vai mais poder ser discutida no processo essas questões vencidas. Basta nós olharmos lá o 507. Olha o que diz lá o 507. Diz exatamente o seguinte, olha aqui, ó. É vedado às partes discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Então, tu vai aplicar aquilo lá com o 507. E, eventualmente, para o juiz, o 505 do mesmo artigo. Né? Só que a questão vai se complicar, essencialmente, com relação aos poderes do juiz no processo, quando eu levo em consideração os atos praticados pelo juiz nessa fase. Se nós olharmos a decisão saneadora contida no 352, Fernando, se nós olharmos ali, ó, 352, tá? Que diz, verificando a existência de irregularidade ou de vício a nós, o juiz determinará sua correção e nunca superior a 30 dias. Tá? Aquilo diz respeito a vício e irregularidade, que são aqueles contidos no parágrafo único do 278. Ou seja, não há preclusão para o juiz. Sobre estas questões não haverá preclusão. Por que não haverá preclusão? Porque essas questões são matérias de ordem pública, Fernando. E estas não haverá preclusão. Né? Mas, professor, o senhor acha que, mas voltando só para essa minha pergunta da parte, o fato dela não conseguir esclarecer, ali pelo parágrafo 1º, né, esclarecimentos ou solicitar ajustes, se eu não fizer isso, há uma preclusão também para a instância superior? Essa talvez seja a minha divergência. Eu não consigo enxergar, eu enxergo uma preclusão de instância. Eu consigo enxergar uma preclusão para o juiz de primeiro grau, mas eu não consigo enxergar que isso impeça depois de eu levar essa matéria como uma decisão interlocutória de recurso diferido. Só que acontece o seguinte, tu vai ter que ver qual é a dimensão que tu vai querer dar para a ideia de estabilidade, aqui. Porque o que acontece? Temos que aqui tu tem que diferenciar, eu particularmente diferencio. Que tipo de questão? Porque para mim muito fundamental é sempre o caso concreto. Como nós processualistas, isso é fundamental. Se for uma questão de ordem pública, não haverá estabilidade. Né? Ou se estabilidade houver, alguns tentam colocar estabilidade para as partes, o que eu acho um absurdo. Né? Porque o Galeno tinha uma frase que dizia o seguinte, se não preclui para o juiz, não pode precluir para as partes. Simples assim. Então, se for matéria de ordem pública, não poderia haver preclusão. Mas se for uma matéria de ordem privada, por exemplo, uma questão relacionada a uma cláusula contratual, que a parte não venha a alegar, né, e estivesse, se ela não alega esta questão relacionada a esta cláusula do contrato, né, o juiz não fez, eu entendo que a parte não poderia alegar esta cláusula de contrato nem agora e nem depois. E nem mas depois, que exemplo seria? Que exemplo seria, só para a gente uma cláusula de contextualizar. Contrato, por exemplo. Uma cláusula de contrato. Né? Porque veja bem o que diz o 342, Fernando. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando? Relativas a direito ou fato superveniente. Tu vai ter que, para poder escapar da estabilidade, alegar qualquer uma das 3 hipóteses do 342. Se tu não fizer isso, tu não vai conseguir escapar. Ou seja, é uma matéria de ordem pública, que é o inciso segundo. Tem expressa autorização legal e pode ser formulada a qualquer tempo? Sim. Se incidir em alguma das 3 hipóteses, então essa estabilidade desaparece. Mas se não houver a incidência de nenhuma das 3 hipóteses, para mim, Fernando, tu não vai poder discutir depois na apelação. Não só por força do parágrafo primeiro do 357, mas por força do 342, porque o código é um sistema. Ele vem dizendo o que tu pode... Por isso que o Ovenda dizia que o processo é como um corredor, é cheio de porta. Cada porta se abre no momento adequado, tu ultrapassa o momento e depois ela fecha e tu não pode voltar. Tu não pode voltar.
Então isso é uma Mas, das aí, hipóteses. professor, o senhor então está presumindo que quando o parágrafo 1º diz que fim do qual a decisão se torna estável, tu está presumindo que o código está dizendo que a decisão que a decisão preclui, que está sendo usado como sinônimo. Eu não estou vendo. Eu acho que se fosse isso, o código teria que usar essa expressão aí que a decisão preclui. Por isso que eu estou falando numa preclusão de instância, numa preclusão do primeiro grau, aqui, me parece. Mas o que é preclusão? Preclusão vem do latim para ecludere, quer dizer tampar, encerrar. Entendeu? Uhum. Se tu entende que é uma preclusão de instância, como é que tu vai ultrapassar o 342? Sem incidir nas 3 hipóteses. Que diz que depois da contestação não é lícito ao réu alegar mais nada, salvo A, B, C. Uhum. Não, mas aqui não seriam, aqui talvez não seriam questões de alegações novas. Talvez seria uma decisão interlocutória, por exemplo, em matéria probatória, que a parte entenda que não tenha nada que esclarecer ou solicitar ajustes. Ela só não concorda com aquela decisão que o juiz determinou no senador. E ela não vai usar a prerrogativa, dela de usar o parágrafo 1º. Eu estou interpretando por esse lado. Mas se ela não concorda, ela controverte. Se controverte, abre o recurso. Mas qual recurso? É isso que eu estou dizendo. Ela não vai ter o agravo de instrumento. O recurso vai ser apelação. Isso, tá, por isso que eu falei. Cara, mas se ela controverteu, cabe alegar aquilo que ela não concordou. Só que nós temos que fazer a diferença. Uma coisa é ela não concordar, que aí te abre a apelação, e outra coisa é... Mas não tem protesto antipreclusivo. Mas não tem protesto antipreclusivo, Darcy. O sistema... Eu sei, mas o 352 não te autoriza. Qual é o fundamento, por exemplo? Vamos imaginar que tu apelasse. Vamos imaginar que eu fosse desembargador, Fernando. Aí tu diria o seguinte, não, mas... Aí eu diria para o juiz, olha, na oportunidade da audiência ficou aqui gravado. O juiz te deu prazo para te manifestar sobre esta questão e tu não te manifestaste. Aí o juiz vai dizer o seguinte, olha, combina o parágrafo 1º do 357, tu te quedou inerte, com o 342, né? E precluiu para ti. Qual é o argumento que tu usaria para ultrapassar? Não, tudo bem, é que depende da questão, mas vamos nesse caso de silenciar, realmente parece que tem alguma conotação que possa ser levada em consideração. Mas imagina que a parte, ela... se a parte ela requereu a oitiva de uma testemunha, ela fez um requerimento, e o juiz ele indefere só o depoimento pessoal, mas ele não defere a oitiva dessa testemunha. Se a parte não se manifestar em audiência a respeito disso, tu entende que preclui para a parte? Não. Nesse teu caso, não. Porque nesse teu caso cabe apelação. Porque se eu requero a produção de uma prova testemunhal e não há mais agravo para o indeferimento da prova, a oportunidade que eu tenho é na apelação. Então, se o juiz aceita ou não minha testemunha, a minha opinião é irrelevante. Eu nem posso me insurgir. Exatamente, foi isso que eu quis dizer. Tu tem o protesto. Claro, mas aí não é inerte. Eu estou imaginando a hipótese em que o juiz decide e diz, olha, eu vou discutir em relação ao nosso contrato, eu vou discutir sobre a cláusula 4ª e 3ª, certo? Tá. Dá oportunidade às partes silenciam. Aí a parte perde, em virtude da cláusula 4ª e 3ª, e no tribunal era que ela discutia a cláusula 5ª. Ah, mas eu queria discutir. O tribunal vai dizer, não. Lá tu, no saneamento, poderia ter falado para o juiz, ou seu juiz, fala da 5ª aqui. Tu só falou 3ª e 4ª. Se tu não falou da 5ª, precluiu. Entendi. Entendeu? É que tu tá falando de uma questão de direito material e eu falando de uma questão de direito processual. São aspectos para tu ver como é complexo o saneamento, né? Exato. Pra tu ver como Exato. Não é uma regra não é uma resposta única. Não, e tu sabe, Fernando, que eu tenho. Eu bem digo o seguinte, bem interessante. Que se o juiz não marcar o saneamento hoje, eu sustento desde 94 isso, Fernando. E tenho argumentos teóricos e exemplos de doutrina e jurisprudência. Se o juiz não marca o saneamento no direito brasileiro, né, que ele é obrigado a realizar, não importa qual das modalidades, monocrático, homologatório ou compartilhado, como eu chamo, o Estado é responsável por dano moral. Sabe por quê? Por uma dilação indevida. Porque dentro da ideia de um processo, o que acontece?
Quando o juiz não marca, ele viola 2 direitos fundamentais. No artigo que eu escrevi, eu disse isso. Ele viola 2 direitos fundamentais quando não marca o saneamento. Ele viola o devido processo legal e o processo dentro de um prazo razoável. Isso, é. Por isto, o Proto Pisani, sucessor de Capelletti e neto de Calamandrei, digamos assim, o Proto Pisani dizia o seguinte: o sucesso ou falimento de toda e qualquer reforma processual passa pelo sucesso ou não desta audiência, desse saneamento. Interessante. Entendeu? A própria Suzete está perguntando, doutor, aí falando, e se não tiver despacho saneador? Exatamente essa resposta aqui que a Se gente não está debatendo. tiver despacho saneador, o STJ já diz, depois até posso dar, o STJ tem decisões já dizendo, no artigo eu coloco, que se não marcar o saneamento, isto gera uma invalidade absoluta, isto gera uma nulidade absoluta se não marcar. Qual é a ideia da invalidade absoluta? É anular e mandar voltar todo o processo? Não. É o Estado responder por dano moral. Por quê? Porque o 357, é claro, ele utiliza o verbo deverá. Então não está na margem de liberdade do juiz. Tá. E, portanto, se o juiz não marca, tem um autor italiano chamado Panzani, ele vai dizer o seguinte: quando o juiz não fixa o tema probando, não fixa o objeto do debate, né, de maneira que deveria fixar, o processo se torna mutável e ele vai se dilatar desnecessariamente. E com isto, ele viola o inciso 54 e o 78 do artigo 5º brasileiro. Por isso eu digo, o saneamento, Fernando, ele é a infraconstitucionalização do devido processo legal e de processo dentro de um prazo razoável. Não marcar o 357 é violar o inciso 4º e o 78 do artigo 5º da Constituição. Deixa eu ir nessa linha, então, para resgatar o meu querido mestre, do senhor também, que o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, né, em que ele fazia um debate histórico nas obras dele e com reflexo direto em toda a minha produção, sobre essa questão da efetividade e da segurança jurídica, né? Entre eventual conflito de efetividade e segurança jurídica, porque, por um lado, tem essa possibilidade da demanda ela se prorrogar por maior tempo em função do juiz não atacar direto o problema, por exemplo, com o exame de uma prescrição, né, no saneador. Mas, por outro lado, professor Darcy, a gente nota na prática, aí na área previdenciária, especialmente que tem uma matéria fática muito densa, né, que o juiz, muitas vezes, no saneamento, ele hesita em aprofundar a instrução. Ele hesita em determinar o desenvolvimento da instrução para proporcionar uma decisão final com uma maior qualidade, né? E determina, então, o julgamento da espada lide, que também me parece ser uma sistemática que fere o devido processo legal, especialmente ali o artigo 5º e 54 mencionado, né? Como é que o professor vê essa dicotomia entre o juiz ele ficar na dúvida entre aprofundar ou determinar o julgamento imediato, seja extinguindo sem julgamento de mérito ou com julgamento de mérito? Qual que é a orientação mais adequada que o juiz deveria tomar num processo desse? Eu, particularmente, Fernando, entendo o seguinte: o saneamento é um pressuposto processual de validade, objetivo e intrínseco à relação jurídica. Tá? Aqui acontece uma coisa muito interessante. Por que a audiência preliminar lá em 94 não deu certo? Todo mundo chamava não é uma audiência, se for direito disponível. Eu sempre sustentei como audiência preliminar. Sabe por que não? Quando eu escrevi em 94 sobre esse tema, Fernando, eu dizia o seguinte: existem 3 requisitos implementadores para que ela funcione. Porque se não ocorreu, o juiz vai fazer como no teu caso. Ele vai dar o julgamento antecipado, Fernando, e vai se ver livre do processo. Isso, para se livrar. Para se livrar. Porque o que acontece? Por que muitos juízes, às vezes, não fazem o saneamento, Fernando? Por que muitos juízes não fazem o saneamento? Por uma coisa muito simples. O saneamento exige, em primeiro lugar, o juiz tem que dominar muito o processo. Um juiz, para sanear, ele tem que conhecer a fundo a inicial e a contestação. O que é difícil, porque às vezes nem quem escreve consegue dominar o que escreveu, de tão mal que escreve. Mas às vezes o juiz tem que dominar, veja bem. Então, primeira coisa, ele tem que dominar a causa, os fatos. Ele tem que ler a fundo a inicial e a contestação. Vocês acham que o juiz consegue fazer isso numa audiência, fazendo 20, 30 audiências numa tarde?
Não tem. Segundo, Fernando, ele tem que dominar o universo, o ordenamento jurídico. Sabe quantos institutos para que o juiz saneie numa audiência? Ele terá que dominar na cabeça para fazer 27 institutos. Tu acha que na prática, fazendo um juiz que não é processualista, ele sabe a diferença entre uma questão prejudicial e uma preliminar, direta ou indireta de mérito? Para poder decidir? Então o que acontece? Ninguém gosta de se expor ao ridículo. De duas uma. O que o juiz faz? Ele faz por escrito no gabinete dele, usa o parágrafo primeiro, faz aquele monocrático, ele dialoga com um processo que é mútuo, ninguém participa, ele não se expõe e diz, está aqui a minha decisão. Claro, o que acontece? Se ele fizer em audiência, como no caso previdenciário que ele é obrigado a fazer, ele não se expõe. Porque se ele pegar um advogado que domina processo, que conhece os 27 os institutos, vai dizer, doutor, aqui o senhor está burlando um pressuposto processual de validade extrínseco. Ele vai dizer, o que é isso? Como? Vai dizer, não, funciona assim, assim, etc e tal. Para evitar isso, o que ele faz? Não alegou, não colocou? Então eu vou pegar lá o 355, vou julgar antecipadamente, vou resolver o mérito antecipadamente e eu acabo o problema. E se tu não gostou, recorre e depois nós vamos ver o que dá. Mas eu não vou me expor a essa situação. Entendeu? Esse é o problema. É verdade, é verdade. Os artigos, pessoal, que foi feito o debate aqui com o professor Darcy, do artigo 5º, é o 54, que é o do devido processo legal, poderia inserir também no 55, que é o contraditório pela defesa com todos, né, os desdobramentos aí, e lá na frente o 5º 78, que é da efetividade do processo. O pessoal andou perguntando aqui em cima, Perfeito, basicamente, dos elementos aí do artigo 5º da Constituição Federal. Professor Darcy, para já encaminhar para o nosso final, não eu estou tentando lhe acompanhar aqui, porque o senhor é rápido no raciocínio e traz ideias e nos abriu a cabeça para muitas questões, não é? Eu fiquei aqui numa posição de fazer o contraponto e me senti acuado aqui, porque realmente a gente tem que ser rápido. Mas com relação à questão do saneador em épocas de pandemia, para a gente já pensar no momento atual, a gente vem falando muito em audiências síncronas, né? Audiências que são sem o contato físico, sem a audiência presencial. A gente falou, o professor mencionou anteriormente o despacho sanador em gabinete, que sempre foi historicamente assim, da audiência, a possibilidade da audiência presencial, e essas audiências agora que a gente está vendo no processo eletrônico, das audiências serem por webconferência, assim, por audiências que não são presenciais. O professor vê algum problema dentro desse eixo do devido processo legal, do artigo 5º, 54, 55, com relação às audiência que não seja presencial, que não tenha olho no olho, para fins de saneamento do processo? Olha, muito boa a tua colocação, Fernando. Eu te diria o seguinte, olha, estas audiências que agora vieram de maneira excepcional, meu amigo, infelizmente tornar-se-ão a regra. Pelo avanço da tecnologia, tornar-se-ão a regra. Infelizmente, eu não tenho dúvida disso. Cada vez mais vai ser só assim. Por que infelizmente, professor? Porque o que acontece? Numa audiência presencial, quem faz audiência como eu e tu, né? Porque talvez para um professor de processo, e olha, eu sou professor de processo há 31 anos, talvez para um professor de processo uma audiência por videoconferência, como nós estamos falando, não interferisse em nada. Mas, meus amigos, acontece o seguinte, eu quando escrevi sobre prova, Fernando, o livro de provas atípicas, lá em 98, eu trago uma passagem de Platão, em que o Platão diz que quando tu conversa, falam os olhos, fala o sentimento, fala a cor. Se nós pegarmos a neurolinguística, tu vai ver o quão importante é a presencialidade para a compreensão dos elementos que nós estamos falando. Sensacional. Então tu pega, por exemplo, se nós pegamos... Olha aqui, nós vamos no Olímpico, eu estou da época do Olímpico, Fernando, nós vamos na Arena do Grêmio, para quem não é de Porto Alegre, é o estádio do Grêmio, é dentro de Porto Alegre. Se nós formos ali, não pega telefone. Verdade. Não pega telefone. Hoje, na Justiça do Trabalho, eu sou conselheiro do OAB, está discutindo, o juiz diz o seguinte, olha, o que acontece? Se todos nós tivéssemos 5G e fibra ótica e aparelhos de qualidade, que é uma questão de tempo, todo mundo vai ter. E o advogado puder falar presencialmente,
como nós estamos falando, né? Isto reduz o impacto. Mas tu quer ver como é que vai funcionar? Eu estou montando agora, Fernando, um curso sobre neurociência e valoração da prova testemunhal, com o Laboratório de Neurociência da Universidade de Medellín, que é um dos mais avançados da América Latina. Porque o que acontece? Se nós fizermos uma audiência com aquele sistema, Fernando, enquanto eu estou conversando contigo, ele vai mapeando os teus olhos, o nariz, porque nós temos 132 músculos no rosto. O sistema vai me mapeando e vai me dando todas as estatísticas. Só para que tu tenha um exemplo. Ele me mostrou, quando eu estive lá em Medellín, no congresso, falando, eles me levaram para visitar o laboratório. A Corte Constitucional de Medellín pediu para averiguar o depoimento de uma testemunha para ver se era verdade ou não. É quase como aquele seriado que tinha na Netflix, né? Que eu não me lembro o seriado que ele descobria a verdade, etc e tal. Tá? Algum colega daqui a pouco já coloca. O que acontece? É incrível, Fernando. Enquanto a menina estava prestando o depoimento, aparecia tudo vermelho, amarelo, tudo escrevendo, dizia o seguinte, e o neurocientista me disse o seguinte, olha, ela não está, eles não dizem não está falando a verdade. Ele diz o seguinte, a probabilidade é que ela não esteja falando a verdade. Eu digo, mas por quê? Ele diz o seguinte, olha aqui, ó, tu tá vendo o tom da voz dela que está aparecendo nesse risco aqui que está me dando? Se tu combinar o tom da voz com o que ela está dizendo agora aqui, ó, o que ela está falando, ela não está sentindo. E se ela não está sentindo isso, ela está buscando numa zona do cérebro que não corresponde aonde a memória está gravada, mas sim na questão criativa. Então ela não está falando a verdade. Bom, se nós tivermos isso, as audiências serão maravilhosas. Mas nós não temos. The Light to Me, talvez, o seriado. Exatamente, isso aí. Porque o Fernando colocou. Obrigado, Fernando. O Fernando Godoy está sempre nos acompanhando aí. A minha desconfiança realmente é que, em geral, o judiciário coloca dessa forma, né, que a gente vê, não, é só a transformação do processo físico para o eletrônico, não vai ter nenhum prejuízo, faz tudo por webconferência, e realmente essa colocação é interessante. Quem faz audiência sabe que o contato físico ali, o contato presencial, o depoimento pessoal para fins para fins da própria confissão, não é, professor? Vou só te dar um exemplo, Fernando. Confissão provocada, né? Importante, exato. Vou te dar um exemplo, Fernando. Como eu me dei bem numa audiência. No depoimento de uma testemunha, rápido. No depoimento de uma testemunha, cada minuto, vamos lá. Eu ia fazendo as minhas perguntas e sabe como é que eu sabia que estava ou não no caminho errado? Pelo pescoço da advogada. Sabe por quê? Porque cada pergunta que eu fazia e que a testemunha se perdia, o estado da advogada de que achando que ela ia perder a causa se manifestava num vermelhidão que dava do lado do pescoço. Então, quando não aparecia, minha pergunta não era boa. Então, eu direcionava minhas perguntas identificando como o advogado da parte contrária se comportava. Isso eu não vejo no vídeo. Exemplo concreto que eu te dou. Interessante. Aqui eu concordo com o Marcelo, estou debatendo isso na minha tese de doutorado, que vai ser entregue agora no final do ano na PUC, que os robôs não podem substituir o homem, né? A presença física, a presença humana do julgador, realmente é bastante interessante. Foram vários os comentários aqui, professor. Escrevi hoje um artigo, Fernando. Terminei um artigo hoje de 30 páginas sobre inteligência artificial e processo judicial. Olha aí, ó. Então eu preciso desse artigo. E vou dizer o seguinte, olha, a tendência é substituir. A Estônia já substituiu. Desde dezembro de 2009, quem julga no JEC deles são robôs. Não é mais juiz. As partes junto documento, fazem a inicial, junto documento, contestação, e a sentença sai pronta lá do outro lado. Mesmo matéria fática, assim? Matéria fática. Não só matéria de direito. Claro, se não há necessidade de ouvir testemunha, etc e tal. Né? Realmente é um detalhe. Professor, temos 15 segundos. Um grande abraço. Deixa um beijo para o pessoal que te acompanhou aqui. Foi muita gente. Queridos amigos, olha, foi uma satisfação muito grande. Agradeço você ter dispensado a hora de domingo o convite do meu querido amigo Fernando Rubim. Uma satisfação imensa. Me coloco à disposição. Espero ter podido contribuir de alguma maneira para
para vocês ganhar dinheiro semana que vem. Valeu, um abraço, gente.